Beleza, então de volta aqui com o Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Melo. Bota logo o microfone no homem lá, Márcio. Vamos lá, vamos fazer uma força-tarefa. Olha, chegando aqui no nosso estúdio, o jornalista Luciano Milano. Rapaz, o Luciano vai falar aqui comigo também do futebol de Alagoas. Vai também com o Alexandre Lino, viu, Lino? Ei, Lino, vem cá você também. Vem cá você também, né? Vamos pra cá, né? O nosso querido Luciano Milano, ele vai colocar o microfone ali pro nosso Luciano Milano interagir aqui conosco rapidinho. Rapaz, nós fizemos nessa mesma compra, nosso Luciano Milano, que é um dos mais competentes jornalistas identificados com o Asa, o Alvinegro de Alagoas. O Alvinegro de Alagoas, o Asa, que agora já está em planejamento para 2018, né? Lamentavelmente, o Asa caiu esse ano para a Série D, mas o trabalho e as notícias lá em Arapiraca dão conta de um trabalho também feito pela diretoria do clube, né? Então, o Alexandre Lino vai também se posicionar para vir conosco. Enquanto isso, você pode acompanhar através da nossa programação. Eu acabei de colocar uma fotinha fera, viu? Lá na minha fanpage, né? Você pode também acompanhar, né? E no meu story, né? No Instagram, você pode acompanhar também todos os detalhes pelo Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Luciano Milano, vem pra cá, meu garoto, vem pra cá. Um abraço, parceiro. Você sabe que a nossa admiração por você é enorme. Você é um dos grandes profissionais aqui de Alagoas, um profissional isento e que não esconde o desejo que ele tem de ver o Asa sempre no topo, sempre lá em cima, o Asa de Alagoas. Luciano, um grande abraço. Gostaria que você falasse como é que tem sido lá o trabalho lá em Arapiraca. O pessoal, você está acompanhando o trabalho da diretoria. O pessoal está chegando com dinheiro, investindo para 2018. Como é que está o processo, Luciano? Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso. Infelizmente, nada, normal, Luciano. O relógio do meu telefone me deixou na mão e acabei chegando atrasado. Bom, a situação no Asa, como é público para todo mundo, é uma situação difícil, né? Até agora, o Asa precisa de... assim, para conseguir a certidão de FGTS, acho que R$100 mil. E a diretoria está trabalhando diariamente, com dificuldades, para tentar conseguir esse valor. Mas até agora, até quando eu entrei aqui no estúdio, ainda não havia sido conseguido o valor. E o Asa está tentando, primeiramente, pagar essa certidão para conseguir as verbas públicas de prefeitura e governo do estado, para poder iniciar o planejamento, pelo menos assim, publicamente, né? Pode ser que nos bastidores, eu acho que isso já está acontecendo, o Asa já tente treinador, já tente algum outro jogador para formar o elenco, né? Mas as dificuldades do Asa, como todos sabemos, são enormes, as dívidas, né? O clube perdeu, saiu de uma ascensão que chegou na Série B em 2009, né? Até para 2017 caiu para a Série D. E agora tem estadual, Copa do Brasil, Série D para disputar. Luciano, é importante esse seu depoimento, até porque todos nós vamos entrar agora num caminho que eu acho que acaba sendo o caminho de buscar soluções. Eu vejo que fica muita coisa concentrada sempre em CSA e CRB, quando se trata de futebol aqui em Alagoas. Você entende que alguns segmentos da imprensa precisavam enxergar o futebol de Alagoas, ou precisam enxergar o futebol de Alagoas de uma maneira mais ampla, saindo um pouco dessa linha de concentração apenas de capital, pensando mais nos clubes do interior do estado? Eu comecei no jornalismo esportivo em 2004, quando eu comecei a estagiar no antigo jornal, né? Sim. Ao lado do nosso companheiro Vitor Melo, que hoje é do G1. Bacana. E a gente, naquela época, iniciou uma fase de dar mais visibilidade ao futebol do interior. Certo. Mas também considero que é normal que aqui na capital do estado, onde eu trabalho desde 2004, a imprensa consiga, até por conta de audiência, de torcida, de patrocinadores, de sobrevivência da própria imprensa, voltar os seus holofotes mais para a CSA e CRB. É um processo natural, só que assim, desde aquela época que eu e o Vitor e outros colegas da imprensa também trouxemos para a imprensa uma visão diferente, que era interiorizar o futebol e o esporte em Alagoas. A gente tinha na época um caderninho de um tabloide que a gente dava espaço para todos os clubes, a gente fazia matéria, a gente ia lá em Coruripe, a gente fazia em Arapiraca, mas infelizmente, apesar desse processo todo, eu tenho a leitura de que realmente assim, a imprensa ainda eu não sei se resiste, não sei se a palavra é resistir a tirar o foco ou fazer uma análise mais abrangente em relação ao futebol alagoano. Eu costumo dizer que o futebol alagoano não é CSA e CRB. Bacana. Reconheço que CSA e CRB, principalmente para a capital, são os clubes de destaque e os clubes de retorno para a imprensa local, mas assim, futebol, a gente precisa ampliar mais nossos horizontes para entender que o futebol é o Asa, é o Murici, é o Coruripe, são os clubes que participam dessa competição. E o Asa, particularmente, eu acho que existe um processo, um problema histórico em relação à cobertura do Asa, que é
não reconhecer no clube o que ele foi antes de 2000. Porque, assim, tem muita gente na imprensa, torcedor, que sempre enxergou o futebol alagoano em cima de CSA e CRB, o que foi o Asa antes de 2000. Porque o Asa foi campeão em 53, de 53 até 2000 ele ficou sem título. Mas nesse período, Viderlan e os amigos e os colegas da imprensa e os telespectadores, o Asa disputou turno, o Asa disputou título. É bem verdade que não chegou. Né? Não chegou por muitas questões, enfim, montava bons times, mas não conseguia ser campeão, tinha os problemas que a diretoria chamava de extracampo, enfim, que a gente não vai abordar aqui, que não vem ao caso. Mas, assim, até então, o Asa sempre foi o clube que fez frente a CSA e CRB. Eu cresci... De 2000 para cá, de fato. Não, antes de 2000 também. Até chegar a 2000, apesar de o Asa não ter sido campeão... Você acha que 2000 foi uma consolidação de 2000 para cá? Você acredita que consolidou já essa soberania? Em 2000, não, o Asa não tinha soberania. O Asa fazia frente a CSA e CRB, disputava títulos, formava grandes elencos, grandes times, e infelizmente não conseguia chegar. Foi vice-campeão de turno, foi vice-campeão alagoano, participou de competições nacionais, que na época era a Taça de Prata, também chegou nessas competições e fez bonito. Mas, assim, aí a gente não consegue enxergar a história do Asa até 2000. Essa é uma crítica que eu faço à nossa imprensa. Entendi. E reconheço que, por conta de não ter título e por conta de sempre CSA e CRB ter a hegemonia das competições, principalmente no nível estadual, sendo campeões, oscilando entre um e outro, talvez o Capela ou o Comercial de Viçosa que tenham ganho títulos, o Miguelense tenha feito boas campanhas, mas eram campanhas esporádicas. O Asa sempre, historicamente, fez frente a CSA e CRB. E essa é uma lacuna de 53 até 2000, que a imprensa, infelizmente... Não enxerga. Entendi. Né? Isso é muito de 2000 até o acesso para a Série B, o Asa manteve a hegemonia do futebol alagoano. Né? Tanto com títulos estaduais, quanto competição na Copa do Brasil, acesso para a Série B, manutenção na Série B, porque é difícil um time do interior do estado de Alagoas, nordestino, fazer as campanhas que o Asa fez e se manter, né? É verdade. Ô, Luciano, e a respeito de alguns jogadores, eu vou até provocar pela sua vivência, como é que está aí Já sei do que você vai falar. Não, exatamente, Didira. Como é que está em Arapiraca a condição do olhar do torcedor do Asa depois da saída dele para o CSA, principalmente, por ser um clube da capital, por existir uma rivalidade entre Maceió e Arapiraca, isso é uma coisa normal. E também um jogador agora que está chegando, o Leandro Kiva. Eu gostaria que você falasse também da visão do torcedor do Asa. Quando o Didira estava se transferindo para o CSA em final de 2015 e 2016, não é isso? Isso. Eu era assessor do Asa em 2000, eu fui assessor do Asa de comunicação de imprensa do Asa em 2015. Eu, particularmente, conversei com o Didira algumas vezes a respeito daquelas especulações da transferência dele, e ele naturalmente negou, ele foi para a rádio, ele também negou na Rádio Novo Nordeste, verdade. Programa do companheiro José Souza. Ele chorou, enfim, o Didira mentiu. Essa é a grande verdade. Ele disse que foi orientado, tem áudio, né, tem zap daquela época, dizendo que tinha sido orientado pelo João Feijó a agir daquela maneira. Eu sou um crítico severo dele. Ao mesmo tempo que eu fui um grande admirador do futebol de Didira e da pessoa que ele era em relação ao Asa, da história dele, ter saído, como a história da maioria dos jogadores de futebol do Brasil, de ter saído de uma dificuldade e crescido na vida como ele cresceu dentro do Asa, eu sou um crítico muito duro do Didira em relação a ele. O clima em Arapiraca, eu não sei hoje em dia porque ele não foi mais jogar, né? Mas ele mora lá, ele é de lá, né? Ele, inclusive, foi para lá, né? Agora nessa época de férias, né? Deu uma passada lá. Ele deve estar lá em Arapiraca. Quando ele foi jogar lá a semifinal em Arapiraca, ele sentiu na pele as consequências da maneira como ele agiu. Você acha que a maneira foi incorreta, né, Luciano? Eu falei sobre isso também. Ele reclamou depois, dizendo que a torcida do Asa não havia respeitado a história dele no clube. E eu gostaria de dizer aqui que é o contrário. Ele foi o primeiro a desrespeitar a história dele no Asa. Ele trocou ser ídolo, ele trocou entrar para a história como o cara que mais teria vestido a camisa do Asa, que hoje em dia ainda é o Freitas, se não me engano. Sim. De ter sido goleador do Asa, que hoje em dia ainda é o Freitas, se não me engano. E ele poderia ter conseguido tudo isso, né? E ele trocou por ser um coadjuvante no CSA. Para mim, ele é um coadjuvante. Se ele fosse... Ele é um campeão brasileiro, mas ele é um coadjuvante. Se ele fosse um cara que chegasse assim, no dia que ele foi lá se transferir, e dissesse assim, pessoal, surgiu uma proposta melhor para mim, para o CSA, e eu quero que vocês entendam. Você acha que o pessoal teria aceitado de uma forma diferente naquela oportunidade? Há pessoas como eu que, assim, eu
eu era contrário à transferência dele para o CSA ou para o CRB. Mas isso é uma questão muito particular, né? Eu acho que ele poderia... Ele teve a oportunidade de jogar em Santa Cruz, Fortaleza, na China, na Coreia e outros clubes do país, do Paysandu. Sim. E ele acabou não indo. Eu não sei exatamente o que é que o seduziu, né? Eu acho que ouviu o canto da sereia, porque ele veio ganhar aqui no CSA. Não sei se aumentou o salário dele agora, porque eu não estou cobrindo dia a dia. Deve ter Mas ele veio sido ganhar o que o reajuste. Asa ofereceu a ele na época, que era 15 mil. Ok, ele profissionalmente tem todo o direito de jogar onde ele quiser. Só que ele, primeiro, optou, na minha opinião, para vir jogar aqui, por jogar aqui, e jogar contra o Asa e toda a polêmica que aconteceu. E mentiu, né? Talvez se ele tivesse sido honesto com ele, com a diretoria, porque ele poderia ter chegado na diretoria, ó, recebi uma proposta do CSA X, vocês podem cobrir, ou se vocês cobrirem, eu quero ir embora, eu quero viver outros horizontes, ele tinha todo direito. Mas ele não teve maturidade, ele não teve respeito ao clube, isso eu acho muito grave. Isso eu acho muito grave. Nós estamos conversando com o Luciano Milano, ele que é jornalista, né, na cidade de Arapiraca, formado aqui em Maceió e que exerce um grande trabalho também. Para quem não acompanha o Luciano Milano, divulga teu Twitter também, Luciano. O pessoal tem sempre postagens interessantes aqui para quem queira seguir o Luciano Milano, né? É o Lumilano, @Lumilano. @Lumilano. Tem sempre, eu acompanho muitas postagens do Luciano, porque é um dos caras que consegue manter, apesar do senso crítico, mais um equilíbrio da coisa. Acho que o profissional tem que ter muito isso, né? Você pode ser um cara crítico, mas sem perder a postura, sempre mantendo o respeito. Luciano, Leandro Kivel, no CSA. É mais um que vem do Asa para jogar no Centro Esportivo Alagoano. Teve o Jorginho também, que veio para o CRB aqui. Não sei se fica, inclusive, para 2018. Mas no caso de atletas que se destacaram de fato, você já falou do Didira, Leandro Kivel. Ele é um jogador. Fala um pouquinho do comportamento desse cara. Ele é um cara de grupo. Como é que é o Leandro Kivel e o CSA, na sua concepção, fez uma grande aquisição? Olha, eu, até uma certa parte da temporada, eu fui um dos admiradores do Leandro Kivel como atacante do Asa. Mas um amigo, certa feita, torcedor do Alvinegro, me chamou a atenção para o seguinte aspecto. O Leandro Kivel, apesar de ter feito, se não me engano, 18 gols na temporada, um gol foi decisivo, que é o gol que ele faz contra a Ferroviária na classificação do Asa na Copa do Brasil. Certo. Ele fez um gol contra o Curitiba, mas o Asa já vencia aquela partida e estava se classificando. Ele fez um gol no finalzinho de falta, 2-0. É isso mesmo. Mas, por exemplo, em partidas decisivas como contra o CSA aqui, lá em Arapiraca na semifinal, ele não marcou, inclusive perdeu um pênalti. Aqui em Maceió ele também não marcou, né? Ele também não marcou. Contra o CRB ele marcou um gol, mas era o jogo ainda na fase de classificação. E ele não conseguiu. Então, assim, o Kivel de grupo eu não sei, porque assim, eu não apesar de... Perdeu o contato com o pessoal, né? Eu tô aqui em Maceió trabalhando, então não tenho o dia a dia do Asa. Mas assim, me parece que de grupo ele era um cara tranquilo. Né? Mas assim, ele não aceita banco, né? Ele não fez panelas no Asa, né? Sim. Mas ele não aceita banco, ele é vaidoso, entendeu? Ele é um cara extremamente vaidoso, até por conta de ser um goleador, né? Certo. Mas é um cara que o Asa ressuscitou para o futebol, porque quando ele estava no Confiança, depois ele estava em baixa, era banca, acabou a temporada com o Betinho lá, acho que 2015, né? 2015. Ele era reserva, ele não estava atuando e o Asa trouxe ele para cá. É claro que ele fez a parte dele, ele não deixou de se comprometer. Não digo que ele não é um jogador comprometido. Mas assim, não acho que é um jogador que possa ser decisivo como ele não foi no Asa na Série C. Agora, é lógico que o time do Asa era um time, pelo que eu me lembro, acho que o pior time que o Asa fez aí nos últimos 20 anos foi esse time da Série C. Aí você vai me perguntar, mas fez uma campanha boa na Copa do Brasil? Fez, né? A competição de mata-matas, fechou direitinho com o Maurílio, estava certinho, estava tudo dando direitinho, o Asa acabou passando de fase. Mas assim, numa competição maior como foi a Série C, como foi estadual, como foi a Série C, o time demonstrou que não era um time de qualidade. E a diretoria pecou feio, porque primeiro acreditou na avaliação do Maurílio, né, que o Maurílio ir longe com esse time. O Maurílio foi chamado e disse que poderia ir longe com o time. E era um time que todo mundo via. Se era um time que no estadual liderou, mas na hora H contra o CSA na semifinal ele caiu. E caiu em casa, podendo empatar o jogo. Sim. O Asa poderia empatar o jogo, porque o Asa jogava pela vantagem. E acabou sendo derrotado dentro de casa, sem força. Né? O CSA era um time de Daniel Costa, de Dira tímido e bola parada. Era um time bom de defesa, mas era um time assim. Então o Asa pecou, mas o que eu acho que é uma boa aquisição. O CSA já queria ele na Série C, né? Para a Série C e não conseguiu. Mas não é um jogador que assim,
que talvez faça a diferença. Ele já é um jogador mais velho, né? Ele tem dificuldade, ele tem problema físico. Ele não é um jogador que... Ele não é um atacante que você joga a bola para ele. Ele não consegue ter Você joga a bola para ele, ele vai brigar com a defesa. Sim, ele é lutador, ele é um cara de raça. Finalizador. Mas ele não tem força ainda para chegar lá. Luciano, muito obrigado pela visita. Olha, vou encerrar o programa de hoje.